Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos hoje falar sobre a nossa escola bíblica de quinta-feira. O tema vai ser chamado de Deus, né? E na Bíblia nós temos muitos exemplos de chamado, muitos chamados, muitos não, todos, né? Os chamados de Deus para a vida do homem são lindos, né? São maravilhosos. E fica até difícil da gente escolher né? Um chamado. Nós temos os chamados dos profetas, dos apóstolos, né? Chamado dos reis, dos sacerdotes, os escolhidos de Deus. E hoje há um chamado de Deus para todo ser humano, né? Todo ser humano tem um chamado de Deus. Jesus disse: "Vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esse é o chamado de Deus para a humanidade, né? Deus amou o mundo engloba todas as pessoas, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, falar de chamado é fácil, difícil é escolher um chamado especial, né? Eu escolhi aqui poderia escolher vários: Jeremias, Ezequiel, Moisés, Saulo, os apóstolos, né? João Batista e tantos outros, que tem Gideão, né? Muitos chamados de Deus para a vida do homem, chamados lindos. E eu escolhi aqui falar sobre o chamado de Isaías, né? Estão comigo aqui minha filha Bia, minha esposa Lucinete. Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Por aqui estamos todos bem, graças a Deus, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Pai, Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos bem, graças ao bom Deus. E vamos aqui compartilhar aqui uma palavra com todos vocês. Amém. Nós vemos que sempre que Deus chama o homem, sempre o homem de pronto já tem uma desculpa, né? Podemos ver isso no chamado de Moisés, quando Deus chama Moisés para libertar o povo. Moisés disse que ele tinha dificuldade em falar, que ele era pesado de boca, né? Alguns teólogos dizem que ele tinha problemas na fala, que ele seria gago ou tivesse outro problema de comunicação. A gente não sabe exatamente. Mas ele apresenta essa desculpa e Deus fala: tudo bem, você vai levar Arão contigo e ele vai ser o porta-voz, ele vai falar por você. E nós vemos que Jeremias também apresenta uma desculpa, né? Dizendo: sou uma criança, não sei falar. E Deus fala que ele vai falar sim, tudo que ele colocar na boca dele, ele vai falar, né? Deus fala: por que falas que é uma criança, né? Então Deus capacita os chamados. E ele capacita cada um, né? Ele tem a promessa, ele tem o chamado e ele tem a capacitação. E Isaías também nós vamos ver que ele apresenta aqui uma desculpa, né? No livro de Isaías, no capítulo 6, nós vamos estar lendo aqui o chamado de Isaías. Diz assim a palavra, linda essa palavra, esse texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, né? Ai de mim, pois estou perdido, vou perecer,
Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Deus: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? Que palavra linda, né? Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa. Nós vemos que no ano da morte do rei Uzias, ele teve essa visão do Senhor assentado sobre o seu trono. E diz aqui a palavra do Senhor que o séquito do Senhor enchia o templo, a comitiva de Deus, né? A comitiva de Deus é muito grande. Ela é formada por anjo, arcanjo, querubim, serafins, ancião. É muito grande a comitiva de Deus, ele enchia o templo. E ele diz que os serafins estavam voando, os serafins com 6 asas, 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés e 2 voavam diante da santidade de Deus. E eles clamavam, há esse clamor diante de Deus, né? Dia e noite há esse clamor diante de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia vai dizer que quando Isaías tem essa visão, ele diz: ai de mim, eu vou perecer, eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem pecador, sou um homem que tem a boca impura, os lábios impuros. Eu também estou no meio de um povo que tem os lábios impuros, né? Dizendo assim: eu sou um pecador e eu vi a glória de Deus, eu vou morrer. E a Bíblia diz que, porém, um dos serafins voou, um daqueles serafins voou, e com uma tenaz pegou uma brasa do altar de Deus e tocou nos lábios de Isaías. E disse: a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi expiado. Né? Então, qual foi a desculpa? A desculpa dele foi essa, né? Eu sou um homem pecador. Eu estou no meio de um povo pecador. Mas Deus vai e anula ali o pecado dele com a sua graça, com a sua misericórdia e bondade. Ele anula, ele queima os lábios de Isaías, dizendo: agora você está pronto. E depois o Senhor pergunta: quem enviarei? Ele diz: agora eu posso ir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Lindo, né? Que chamado lindo de Deus para a vida de Isaías. Esse grande profeta, é o profeta messiânico, é o profeta que profetizou mais a respeito da vinda de Jesus. Né? Retrata em várias passagens, em vários textos, né? As profecias acerca de Jesus. Então, um grande profeta que teve esse lindo chamado. Nós podemos falar de outros também, né? Por exemplo, de Saulo, né? Saulo teve um chamado também muito interessante. Um homem que perseguia o povo de Deus, perseguia a igreja. E Deus o chamou para uma obra especial, para levar o nome dele diante de reis, diante de príncipes, né? de pessoas poderosas. E Deus, ele, como diz na palavra, ele escolhe as coisas fracas deste mundo, as coisas vis, as coisas que não são, para confundir as que são, as coisas pequenas para confundir as grandes, as fracas para confundir as fortes, para que a glória seja dele e não de nós, né? Não nossa. Então Deus nos confunde, Deus confunde o homem.
com a sua graça e com a sua misericórdia. E Ele tem um chamado para a minha vida e para a sua vida. Está sempre chamando, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, em seu coração. Com Ele me alegrarei e Ele comigo. Cearei, né? Terei comunhão com Ele. É o que Deus quer com cada um de nós, com cada ser humano. Basta que nós abrimos, né? Deixemos o nosso coração pronto, aberto para o Senhor trabalhar, para o Senhor agir. Vamos ler a história, o chamado de Saulo também. Se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 9. Minha esposa vai ler esse texto para a gente entender. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Glória a Deus. Amém. Jesus. Glória a Jesus. Lindo chamado, né? De Saulo. O Saulo que se tornou um Paulo, o apóstolo Paulo, né? Saulo grande, Paulo pequeno. Porque quanto mais o homem se aproxima de Deus, menor ele fica. Menor ele se acha, menor ele se considera, né? E Saulo era um perseguidor da igreja,
onde ele sabia que tinha um povo reunido louvando a Deus, que cria em Jesus, ele procurava prender, açoitar, apedrejar, né? E ele pediu cartas ali para as autoridades de Jerusalém, porque ele ia viajar para Damasco e se ele encontrasse alguém ali, ele queria ter a legalidade, né? A autorização para prender e levar preso para Jerusalém os discípulos. Mas ele, no meio do caminho, foi surpreendido pelo próprio Jesus, né? Uma voz clamou quando ele ia no caminho para Damasco: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E Saulo estava perseguindo um povo. Ele não sabia que ele estava perseguindo o Senhor. Mas aquilo que nós fazemos a um dos discípulos, nós estamos fazendo a Deus, bem ou mal, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele, ouvindo aquela voz, disse: quem é, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele caiu por terra, cego. E foi levado até Damasco, guiado por aqueles homens que estavam com ele, cego. Ficou 3 dias e 3 noites cego, né? Orando a Deus. E Deus fala lá com Ananias para ir orar por Saulo, para que ele recuperasse a vista. E Ananias, né, fica com medo. Por quê? Porque ele era perseguidor de cristão. Mas Deus fala para ele: olha, não tenha medo não, porque ele para mim é um vaso escolhido. Eu escolhi ele, eu chamei ele para levar o meu nome diante dos reis, diante das autoridades, né? Saulo achava que ele estava perseguindo pessoas, né? Exatamente. Saulo. E é assim mesmo, né? Às vezes, né, quantos perseguem aí o povo de Deus, achando que está perseguindo pessoas, mas quando nos perseguem, estão perseguindo o próprio Deus, né? Exatamente. Jesus deixou os discípulos como representante dele, né? Hoje a igreja representa Cristo. Quem persegue a igreja persegue a Cristo. Então Jesus fala assim: quem recebe vocês recebe a mim, quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Então é uma hierarquia, né? Que quem recebe o cristão recebe a Cristo, quem recebe a Cristo recebe Deus que enviou Cristo. E não tem como fugir disso. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Não entendem isso e pagam um preço muito alto, porque acha que está perseguindo apenas uma pessoa. E às vezes aquela pessoa não precisa fazer nada, né? Não precisa brigar, não precisa retrucar, porque é Deus, né? Toma a frente e... Não, o cristão não briga, né? O cristão, os cristãos sempre sofreram calados, só falavam com Deus, né? Deus. Só apresenta a Deus a questão e não precisa apresentar para mais ninguém, porque quem melhor do que Deus para resolver uma situação, né? Quem melhor que Deus para fazer justiça, né? O Senhor é quem luta as nossas guerras, né? O Senhor luta por nós, né? Fala por nós. Sim. Ele é a nossa defesa, é o nosso escudo, né? Então nós vendo aqui, olhando para esse texto, que lindo chamado de Saulo, apesar de doloroso, né? Ele pagou o preço, né? Apesar de sofrido. Por quê? Porque pregação nenhuma Saulo ia ouvir. Porque quando Estevão foi apedrejado, ele assistiu tudo. E ali Estevão pregou bonito, deu um lindo discurso. Estevão começou a falar de Abraão e veio falando até chegar em Jesus. Contou a história do cristianismo ali para Saulo. Saulo ouviu, mas ele não creu, ele não cria. Por quê? Porque ele era um teólogo. Ele se achava o doutor da lei, conhecedor, né? Da lei de Moisés, daquela dureza, do olho por olho, dente por dente, mas não reconhecia Jesus. Tem muita gente que é muito conhecedor da lei, conhecedor da escrita, da história, mas não conhece Jesus. E o mais importante é conhecer Jesus, né? Jesus, ele é a verdade que liberta, né?
Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que a Bíblia fala para nós não se apoiar no nosso entendimento, né? Não se estribes no vosso entendimento, Isso. né? É não apoiar, não se equilibrar naquilo que a gente conhece. Tem gente que se gloria em ser um teólogo, em ser um doutor da lei. Olha, o maior teólogo que existe se chama Satanás. Não tem nenhum teólogo que pode debater com Satanás. Só Jesus venceu ele, né? Só Jesus. Ser humano nenhum vence ele no diálogo, na palavra, no argumento. E nós temos que conhecer Jesus e ter intimidade com Jesus. Isso é que conta, isso é que nos faz vencer. Isso é que nos dá e nos garante a vitória. Tem muitos que é só letra, né? Exatamente. Só letra, você vai olhar os frutos, não tem fruto. Nós temos né? que ter a comunhão com Ter Deus, comunhão né? com A Deus. experiência com Deus, né? É isso que faz a diferença. E eu acredito que quinta-feira nós vamos ter muito conteúdo para esse estudo, né? Muito conteúdo, muito, vai ser muito bom. É uma benção, né? Graças a Deus. Espero que venha bastante irmãos para a gente estar discutindo aí sobre o chamado de Deus para a vida de todos, né? Todos têm um chamado. Muitos não aceitam o chamado de Deus, não querem o chamado, Acha que não é para ele. mas né? Deus tem um chamado para cada um, né? Vinde a mim, todos vós, né? Todos, né? Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem quer descanso para as vossas almas? Procure Jesus, vá até Jesus. Amém? Sabia, tem também. Ixi, são muitos, né? Muitos exemplos, muitos mesmo. Mas como não falar de Davi, né? Davi, aqui em 1 Samuel 16, verso 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Coisa Deus. linda, né? A escolha de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Uhum. Deus enxerga o coração do homem e parte dali, né? Dali que vem aquele chamado especial. Não estou falando chamado para salvação, estou falando chamado para algo maior, né? Específico, não maior. Não tem nada maior que a salvação, mas sim específico. Deus chama de forma específica, olhando para o coração do homem. E chamou Davi, né? O menor da casa, né? Um homem segundo o coração de Deus, né? Davi. Talvez o ser humano olhando para Davi falar aquilo ali não vai dar em nada, né? Tá lá, jogado lá. Aquilo lá. Agora aqui não, aqui tem uns bonitos, tem uns que com cara de rei mesmo, postura de rei. Tava cuidando de ovelhas, né? Cheirando pasto, cheirando gado. Deus escolhe as coisas Né? simples, né? Nosso Jesus nasceu numa manjedoura entre os animais. Aí tá a maior prova de humildade, né? E a marca principal do cristianismo, do cristão e de Cristo é a humildade. Por isso que ele diz, aprendei de mim, aprendei comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? E aí as pessoas não assistem até o final. Né? Apesar que a palavra de Deus ela é maravilhosa, nós devemos estudar, devemos ter tempo para a palavra. Você aí, ó, estude a Bíblia. Se você não tem Bíblia, adquira uma Bíblia, estude a Bíblia, busque entendimento. Nosso manual de instrução. Né? Palavra de sabedoria, palavra que nos ensina tudo. Aqui tem psicologia, tem tudo aqui dentro da palavra de Deus, né? Sabedoria verdadeira. Sabedoria do alto. E é rica em detalhes, né? Pra gente está aqui dentro. Aplicar na nossa vida, né? No dia a dia. No dia a dia. Né? A palavra de Deus é linda, mas não basta ficar
aberta em cima da estante, em cima da mesa, né? Salmo 91. Não protege nada, tá? Não protege a nossa vida de nada. Abrir a Bíblia e deixar ela aberta dentro de casa. A palavra de Deus tem poder quando está no nosso coração e na nossa boca. Ela é viva, né? Ela é viva. E é para ser praticada, vivida. Amém? Amém. Amém. Então vamos ficar por aqui? Não. Deus A vontade é de abençoe. ficar mais tempo, né? Porque coisa linda é meditar na palavra de Deus. Hoje Quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar, a gente sente a presença de Deus, aquela alegria no nosso coração, porque a palavra de Deus é tudo na nossa vida, né? Hoje nós falamos bastante sobre isso. Conversamos né? bastante, nós três aqui em casa. Bastante. Foi muito interessante, pontos de vista, né? Que nós tem muitos, é muito ampla a palavra de Deus, né? Até o próximo vídeo, compartilha, curta, né? Deixa comentário. Isso, É. deixa o like, não esquece o like, né? Exatamente. Deixa um exemplo aí, né, de chamado aí na Bíblia. Quem tiver Isso. né, algo, deixa lá pra gente. Se quiser algum assunto também, né, específico da Bíblia, manda aí que a gente vai. Verdade. O Procurar. pastor vai tentar. Que a gente puder ajudar, vamos estar à disposição. Grande Verdade. abraço, fiquem com Deus Deus. abençoe a todos. A Pai, paz do Senhor Senhor. Jesus. Fiquem Deus todos com abençoe. Deus. Grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém. Amém? Amém.